Olá amigos do YouTube, eu sou o Thales Magalhães da Maranata Chofar e hoje eu quero debater um assunto que é bico de chofar. Qual que você prefere, mais grosso ou mais fino? Mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês 3 chofares e é interessante, ó, a grossura do bico deles, ó. Tá certo? Vocês podem notar que um tem um bico mais fino, o outro tem um bico médio e o outro mais grosso. Tá certo? Esse é mais fino, né? Esse é médio e esse é mais grosso. Tá certo? Qual que você prefere na hora de tocar? Tem pessoa que não tem problema nenhum. Ela acostuma, consegue tocar os 3 chofares da maior facilidade. Porém, tem pessoas que têm dificuldade. Pessoas que tocam com... Vamos supor, compra um chofar, ele vem com o bico grosso, fica muito tempo tocando ele com o bico grosso, depois passa para um de bico fino, tem dificuldade, não consegue tocar, e aí me liga, poxa Thales, não estou conseguindo tocar. Às vezes ele pegou aquele chofar, presenteou alguém, que é de costume, muitas pessoas gostam de presentear alguém com chofar, às vezes presentear a igreja com chofar, e o que acontece? Às vezes a pessoa ela escolhe um chofar maior para ela, normalmente, e aí resultado, troca o chofar, troca a embocadura, às vezes aquele chofar menor, porque muitas vezes a pessoa pensa, trocou o chofar pequeno para o chofar grande, o bico dele normalmente vai ser maior. Errado, se engana quem pensa isso. Desses 3 chofares, esse é o menor e ele tem 89 centímetros. Esse chofar tem 91 centímetros, só que o bico dele é menor. Esse tem 90 centímetros e o bico dele menor ainda. Quer dizer que não está tão relacionado assim essa questão de tamanho de chofar com tamanho de bico. Normalmente, o chofar maior terá a boquilha de assopro maior. Isso normalmente, mas nem em todos os casos isso acontece. Tá certo? Muitas vezes você pega um chofar pequeno, ele tem o bico bem grosso. E às vezes você pega um chofar grande, tem um bico pequeno. Tá certo? Às vezes acontece de você pegar um chofar grande, ter um bico fininho. E pegar um chofar pequeno, ter um bico grosso. Pode acontecer isso. E às vezes você troca o seu pequeno, que tem o bico grosso, pensando que você vai pegar um que tem um bico mais grosso ainda. E quando vem, às vezes pode vir um com bico fino para você. E aí às vezes você, poxa, eu estava esperando um com bico mais grosso e veio um com bico mais fino do que o meu. Então, a gente tem que cuidar do cliente até nessa questão, porque muitas vezes o cliente ele vai comprar um segundo chofar e às vezes pode ser que ele deu o dele para alguém e depois vai tocar aquele e pode ser que ele se frustra, porque ele estava esperando ter facilidade e às vezes pode ter dificuldade, porque ele acostumou com aquele chofar. Tem gente que toca com todos os chofares e não tem dificuldade, mas tem gente que às vezes toca com chofar fino e se adapta bem. Tem outros que tocam com chofar com bico grosso e se adapta bem. Tem outros que adapta com o médio. Cada um tem seu jeito. Tem gente que toca chofar fazendo aquelas bochechas, né, de ar, né? Tem gente que toca sem bochecha, tem gente que toca pelo canto da boca, tem gente que toca colocando o dedo assim, para evitar a vazão de ar. Cada um tem seu jeito de tocar chofar. Então é muito difícil você falar que pôr um panorama para cada um. Mas eu gostaria que você deixasse aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso, tá certo? Outra questão também que eu quero debater nesse tema é que é o seguinte, muitas vezes a pessoa compra com a gente, na Maranata Chofar, compra com a gente, porém a pessoa compra pelo Mercado Livre, não compra às vezes direto com a gente, comprou lá pelo Mercado Livre, né? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa faz a compra, tipo, vamos chutar aí, só para você ter uma ideia, tipo meio-dia, 1h da tarde, e nós não podemos fazer a entrega no outro dia, porque senão vai passar de 24 horas, entendeu? Então o que acontece? Nós temos que enviar o chofar ainda naquele dia, naquele momento, e a coleta passa aqui em torno de 2h30 da tarde. O que vai acontecer? O chofar foi vendido a 1h, eu já tenho que enviar ele, eu não posso esperar 24 horas para enviar ele, porque senão você vai passar dos 24 horas quando chegar a coleta e eu vou entrar no atraso, então eu já tenho que enviar. Então,
a melhor maneira é você comprar no período da tarde para você conversar comigo, se for um chofar de antílope, né? Que é uma compra mais cara, um chofar mais caro. Então é necessário muitas vezes você olhar mais detalhadamente aquilo que você está comprando. Aí você entra em contato comigo, eu toco o chofar, você escolhe e aí eu te envio. Mas se você compra em cima da hora, aí não tem mais. Aí eu já enviei o chofar, aquele chofar que realmente já é o que está, porque como o pessoal que conhece a gente, já segue a gente, sabe que nós postamos no Mercado Livre aquele chofar que é o que será enviado, é aquele mesmo lá, não vai ser enviado um outro. A não ser que a pessoa entre em contato com a gente, pede para testar outros chofares e aí a pessoa peça para substituir. Aí nesse caso a gente manda um outro chofar para a pessoa, mas se a pessoa comprar nesse horário aí de meio-dia, 1 hora, vai ser complicado para ela às vezes fazer isso mesmo, porque também na roda do dia muitas pessoas estão trabalhando e acaba ficando às vezes complicada essa comunicação. Se a pessoa compra mais tarde, dá para a gente entrar em contato com eles e acabar conversando, mesmo porque muitos também você tenta ligar, o telefone já não é o mesmo que está lá cadastrado no Mercado Livre, então às vezes a gente não consegue fazer com que chegue o chofar escolhido pela pessoa, então a gente manda aquele que está no anúncio mesmo, entendeu? Que não é o errado, ela está comprando aquele que está no anúncio, aquele que está marcado no anúncio é o que vai, mas às vezes a pessoa ela quer testar, quer ver outras coisas, e aí ela tem essa oportunidade se ela comprar no período da tarde para a noite, mas se ela comprar de manhã ali em torno de meio-dia, 1 hora, aí se torna impossível a gente fazer isso, porque a coleta passa 2 horas e aí já não dá mais tempo muitas vezes de entrar em contato com o cliente e resolver toda essa questão, tá certo? Mas é muito importante a gente escolher a pessoa que está comprando um segundo chofar, é muito importante ele ver a pessoa ver essa questão do bico, se o bico é mais ou menos relativo àquele chofar que ele comprou da primeira vez, porque às vezes ele já está acostumado com aquele, é uma pessoa que às vezes não tem tanta facilidade de tocar em todos os chofares, às vezes já tocou o chofar dos outros, sentiu dificuldade para tocar, então é necessário que ela toque com o chofar que tem um bico semelhante ao bico que ela aprendeu a tocar. Então seria importante tentar comprar o chofar e já fazer olhar essa questão aí para que a pessoa depois ela não fique frustrada, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês e precisando da gente nós estamos sempre à disposição. Maranata Chofar, o melhor chofar do Brasil.